Existem 4 cavaleiros que tentam encurtar a nossa história. O infarto que ataca de repente, o câncer que muitas vezes se instala em silêncio, o colapso metabólico que corrói aos poucos, o esquecimento que ameaça a nossa essência. O câncer é um inimigo íntimo, pode nascer de dentro, crescer sem alarde e, quando percebemos, já se impõe como uma presença difícil de ignorar. Ele desafia não só a saúde, mas também a coragem, a esperança, a capacidade de recomeçar. Mas aqui, no Mulheridades, a gente encara esse cavaleiro de frente, com informação, com prevenção, com escolhas que nos desenvolvem o poder de decidir sobre o próprio corpo e a própria vida. Hoje eu e a Alessandra recebemos a radio-oncologista Daniele para falar sobre como detectar cedo, tratar melhor e, sobretudo, viver apesar do medo. Porque longevidade é também resistência. É escolher todos os dias, florescer apesar das tempestades. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheridades. O podcast Mulheridades nasceu para debater o envelhecimento feminino com leveza, naturalidade e profundidade. E hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Daniele Libório, radio-oncologista. Nós estamos fazendo episódios referentes aos processos, os cavaleiros do envelhecimento, e hoje a gente não poderia deixar de falar sobre as doenças oncológicas. Seja muito bem-vinda, Daniele. E a gente começa sempre a convidada se apresentando. Então, quem é Daniele por ela mesma? Então, primeiro, agradecer o convite, né? Realmente muito honrada, né? Jo é uma amiga já de longa data, desde quando cheguei aqui em Conquista. Fiquei muito feliz com esse convite. Bom, então, meu nome é Daniele, eu sou natural de Itabuna, né? Eu vim morar aqui em Conquista há uns 7 anos, mais ou menos. A minha formação foi no Rio de Janeiro, né? Eu fiz faculdade lá, depois eu fiz residência no Instituto Nacional do Câncer. Depois eu conheci um capixaba, e aí eu morei um tempo lá no Espírito Santo, e depois eu voltei para cá, né? Que é onde meu pai já tinha trabalhado. Então, eu sempre falo assim, antes de ser médica, né, tratar o câncer e ajudar essas pessoas no processo que estão no câncer, antes de tudo, eu sou mãe. Eu acho que essa é a minha maior função, né? É a minha grande responsabilidade. Não que não seja, né, a outra área, mas eu sinto que me exige muito, sabe? E é onde eu realmente entrego muita energia. Eu sou mãe de 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 7 anos, que é Marina e Bernardo. Então, eu vivo equilibrando os pratinhos para dar conta, né, da minha profissão e ser mãe, ser esposa, né? Esse conflito que a grande maioria das mulheres passam diariamente. Essa é a realidade das mulheres, né? E Exatamente. com certeza a maternidade é um ponto central na vida das mulheres em geral, né? Sim. Mesmo aquelas que optam por não ter filhos, né? Eu acho que sempre é uma questão. A gente até tem um episódio 10, quem não viu, vá assistir. A gente fala sobre isso, sobre a maternidade. Uhum. E falando um pouquinho da longevidade, né, do envelhecimento, e você que trabalha em uma área que é uma área desafiadora, né? Bastante. Porque eu acho que trabalhar com câncer, né, é trabalhar com medo o tempo todo, né? E certamente a gente é impactado por isso. Uhum. Ainda mais quando você coloca aí sobre a questão de você ser mãe de 2 crianças pequenas, né? Como é a sua relação com essa área? Assim, não tem como usar outra palavra que não seja desafio. Porque você tem que fazer escolhas, né, em muitos momentos. Porém, tem situações que você acaba se envolvendo, não tem como, né? Situações que são muito delicadas, situações que são muito difíceis. O contato com o paciente fica muito íntimo, né? Inclusive, assim, de conhecer minha família, né? Assim, situações dessas. Então, assim, quando você vê um paciente seu em sofrimento, se a gente estiver falando em fim de vida, e aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Hoje em dia a gente trata cada vez mais, a gente cura cada vez mais. Mas a gente lidar também com o fim de vida, né? Então é um grande desafio, né? Lidar com a aflição, com o desespero, com a agonia de um paciente que recebe um diagnóstico de câncer. Dificilmente um paciente vai ter um diagnóstico desse e vai chegar muito feliz, muito tranquilo no consultório, né? Quando ele chega para mim, ele já está na jornada do tratamento.
né? Então, no mínimo, ele já passou por uma cirurgia, ele pode ou não ter passado por a quimioterapia. Então, o paciente que já chega fragilizado, já chega cansado, né? Um pouco angustiado, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe como é a radioterapia. A família está sempre muito envolvida, na grande maioria das vezes, está sempre muito envolvida, sofre também com o paciente, precisa também de muito apoio. Então, é sempre um desafio. Assim, cada família que entra no meu consultório, eu tento enxergar como uma família que precisa de apoio, não só técnico, em relação ao tratamento, mas apoio emocional também, sabe? Psicológico. Eu não entendo como pode ser diferente disso, sabe? Eu acho que só pode ser dessa forma. Você só pode ajudar esse paciente se você oferecer o seu conhecimento técnico aliado à parte emocional, né? Você tem que ser um pouco psicólogo também, né? Então, antes de começar, a gente estava falando sobre essa questão da amabilidade, né? De você se conectar ao paciente. E eu entendo que essa área da oncologia, de radioterapia, quem trabalha com câncer, tem que ter um olhar, assim, muito carinhoso com o paciente, sabe? Se não for assim, fica muito difícil. Fica muito difícil, porque é muito penoso para eles. Então, quando você faz essa conexão, você traz o paciente para você também, né? E aquilo que naturalmente é difícil, pode ser mais fácil, né? Se ele se conecta com você, se você se conecta com a família, com o paciente, a jornada tende a ser um pouquinho mais fácil, mas não deixa de ser um desafio. Com certeza. Com certeza. Acho que trabalhar com câncer é sempre, de certa forma, trabalhar na corda bamba, né? Porque a gente ainda tem essa imagem, né? Por mais que, como você trouxe, o câncer hoje é considerado uma doença crônica, né? Não é uma doença aguda que vai te levar, lógico, dependendo dos casos, pode ser, né, um processo de morte rápido e tudo. Sim. Mas você tem uma alta taxa de cura em vários tipos de Exato. câncer, né? São vários tipos de câncer, são várias situações diferentes. Mas ainda hoje, quando a gente fala, você tem. Eu tinha uma colega que fez clínica médica comigo e ela fez oncologia depois e ela já queria fazer oncologia. Ela falava assim: falar para o paciente, você tem um tumor, né? Assim, o quanto isso tem um peso na vida da pessoa, né? O quanto aquilo é como se enxergasse uma sentença de morte, mesmo não sendo, né? Então, a gente trabalhar com essa perspectiva de como o outro recebe uma notícia dessa, como o outro entende esse processo de tratamento, como que o outro entende cada etapa desse tratamento que é nova, que traz desafios novos, né? E como você falou, quando chega na radioterapia já é um novo passo e às vezes já passou por outros. E tem todo esse envolvimento que não é só daquela pessoa. É um envolvimento em rede, né? Porque o câncer, ele impacta não apenas os familiares próximos, a família estendida e toda a rede de apoio, de conhecimento, né, daquela pessoa. Então, especialmente falando das mulheres, né, Sim. que já tem essa centralidade no papel de suas famílias, né, porque a grande maioria das famílias, a mulher a gente ouve muito assim, a minha casa só está organizada, só está no eixo, só está todo mundo bem quando eu estou bem. Exatamente. Né? E de repente essa mulher se vê diante de um diagnóstico tão difícil. Como é para essas mulheres? Como você percebe que é para essas mulheres essa falta total de segurança nesse momento? Por incrível que pareça, as mulheres, assim, no meu dia a dia, elas tendem a ter um compromisso maior com o tratamento, né? E eu não acho que isso é à toa, sabe? Eu acho que a mulher, quando ela recebe um diagnóstico desse e ela tem uma casa para cuidar, ela tem os filhos pequenos, aparece uma força, sabe? Ela se abala muito, ela chora escondida. Ela chora no banheiro, ela chora à noite, chora. Ela liga chorando, liga. Mas, gente, quando ela chega para tratar, e é um tratamento longo, né? A gente pode estar falando de 15, 20, 30 dias, né, diariamente. Então, ela tem uma força, assim, que chama muita atenção. Eu vejo os homens mais frágeis, sabe?
psicologicamente falando, emocionalmente falando, eles se abatem mais, são pacientes que precisam de mais cuidado, mais apoio psicológico, de mais conexão, você trazer esse paciente. Agora, a mulher, eu percebo uma diferença, assim, em relação à força, sabe? Eu acho que ela entende e ela fala, não, eu não vou deixar essa peteca cair, não. Essa casa quem cuida sou eu, os meus filhos quem cuida sou eu, e eu vou pra frente, vamos fazer o que tem que fazer. Eu percebo a grande maioria realmente, assim, compromissada, sabe, com o tratamento. Pelo eixo mesmo, sabe? Por essa mulher ser o eixo, sabe? Diferente de mulheres mais idosas. Não sei se você vê isso. Aí eu acho que muda o perfil. Aí essa mulher parece que ela quer ser mais cuidada, sabe? Mais dengada, sabe? Ela quer a família perto, ela chama muito essa família no consultório, quer que leve todos os dias. Então, assim, eu percebo uma diferença aí até uns 50, 60 anos e depois muda o perfil em relação à mulher. Eu acredito que muda o cuidado, muda esse perfil de cuidado. Você, só por curiosidade, você acha que que acontece aí para essa virada? Eu acho que é esse papel central, sabe, Ju? Eu acho que é o papel central da mulher como cuidadora da família, sabe? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Mulheres jovens até 50 anos, essa energia, essa entrega que parece ser maior, e depois aquela sensação de meu filho está criado, sabe? Minha família está estabelecida, agora eu quero ser cuidada. A oncologia traz muito esse olhar, sabe, familiar, essas relações familiares, a gente acaba vivendo e vivenciando isso muito no dia a dia, né? Então eu falo isso assim, pelo meu dia a dia, pela minha rotina, pelas coisas que eu observo. Então eu acho que é isso, sabe? Agora meus filhos estão criados e eu já constituí minha família, meus filhos já voaram, agora eu quero ser cuidada. Eu tenho essa impressão, sabe? Que funciona assim. Eu acho que é alguma coisa relacionada a isso. E será que esse lugar de vulnerabilidade e de cuidado, ele é positivo nesse momento de luta contra uma doença grave? Ou seria interessante continuar com aguerrida, eu vou para frente, eu faço, eu aconteço? E eu tô perguntando isso porque a gente fala muito sobre isso aqui. Sim. Eu, pessoalmente, falo muito sobre isso aqui. Sobre a possibilidade da mulher se aceitar vulnerável, se aceitar ser cuidada em todas as etapas da vida, né? Porque a gente, muitas vezes, falha nisso. E por a gente não se colocar nesse lugar, eu também posso ser cuidada, eu também mereço uma preocupação com a minha saúde física e mental, que é uma coisa que a gente faz ao longo da vida, a gente sempre preocupado com a saúde física e mental de todos, quando às vezes a gente está em pangarecos, né? E ninguém, você tem que ser forte, né? Eu me lembro que quando eu perdi meu pai, assim, foi um momento difícil, e naturalmente eu estava em luto, tive um luto super tranquilo, mas assim, estava em luto. E não, você tem que levantar, você tem que ir, você tem que jogar tênis, você tem que fazer, você não pode se abater. Então, assim, a gente merece esse cuidado também o tempo todo, né? Não precisa ver uma doença grave para a gente ter esse cuidado. Tá bem, vai descansar um pouquinho. Não, isso aqui, ó, deixa a casa bagunçada, deixa a louça ali, né? Então, talvez se a gente aceitasse esse lugar em outros momentos da vida, né? E a gente fosse trabalhando um pouco essa oposição de papéis, entendeu? Todo mundo pode estar nesse papel de cuidador um pouquinho ao longo da vida, né? E a gente conseguisse, talvez, lidar com essa vulnerabilidade que é intrínseca ao ser humano, que todo mundo é vulnerável, né? De uma forma mais tranquila. Fico pensando, porque da forma como você falou, parece assim, a mulher jovem, ela vem, eu vou lidar com unhas e dentes, com isso aqui e tal, isso aqui. Quando, às vezes, ela tinha que estar ali também no papel de cuidado.
Eu acho sua colocação Ser perfeita, né? Na verdade, ela tem, o que eu vejo no consultório é um reflexo da sociedade, é reflexo do dia a dia, né? Dessa cobrança, a mulher tem que ser tudo, a mulher... Gente, ela tem um esposo, ela tem um marido, ela tem a família por trás dela, de mãe e pai. Por que que essa mulher, passando por um processo de tratamento oncológico, tem que continuar a cuidar de tudo, né? Então, assim, eu percebo nela claramente essa força, porque ela se colocou naquele papel de responsabilidade. Tanto ela quanto a sociedade, quanto tudo, né, que vem acontecendo desde 1970, a mulher com esse papel mais, né, centralizado e responsável por tudo. No final das contas, eu acho que é muito sofrido, sabe? Esse choro que elas têm muitas vezes, sozinhas no meu consultório, que querem conversar, eu acho que é uma demonstração de limite, na verdade, sabe? De grande dificuldade por estar passando esse processo oncológico e de ainda continuar sendo responsável pela grande maioria das coisas da vida dela, familiar, né? Então, o correto seria exatamente isso que você falou, né? Seria tudo se parar para que aquela paciente fizesse um tratamento oncológico mais tranquilo. Porque, gente, não se engane, isso faz muita diferença, tá? Isso faz diferença. Assim, esse paciente que não para nunca, sabe? Essa paciente que está sempre muito ativa, que está sempre cuidando de muitas coisas, ok, tudo bem. Pode ser uma escolha dela, e eu não tenho como interferir isso, né? Mas a partir do momento que essa paciente começa a entrar, por exemplo, em fadiga, né, muita fadiga, que impede ela de comparecer diariamente ao tratamento, aí eu preciso tentar organizar, né? Isso aí, para que não atrapalhe, né? Para que não Sim. impacte o tratamento. Então, em determinados momentos eu tenho que falar isso, né? Eu tenho que falar abertamente, você precisa ser cuidada. Eu tenho que chamar o esposo, eu tenho que chamar a mãe, pai, falar agora, ó, acabou. Agora vocês vão assumir o papel de vocês. E não é tão raro eu fazer isso não, tá? Vocês têm que assumir agora o papel de vocês e agora a fulaninha precisa ser cuidada. Vamos deixar o que não tem tanta importância nesse momento para focar no tratamento dela. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando, Ju, e concordo também, sabe? Eu acho que a força, ela tem que vir. Porque realmente não é um tratamento rápido, em todos os sentidos, né? Cirurgia, quimio-rádio. A gente está falando de tratamento de 1 ano e meio, 2 anos, assim. Não é uma coisa rápida que se resolve de uma hora para outra. Essa força, ela deve vir, né? Deve vir. Mas ela tem que ser acompanhada de uma rede de apoio bem estabelecida, né? Essa parte emocional também bem cuidada, para que ela consiga finalizar o tratamento, né? Eu sempre falo com meus pacientes, a gente não está falando de uma gripe, né? Por mais que tenha importância, lógico, da gripe e tudo, mas a gente está falando de uma doença crônica, né? E hoje em dia, aquela recomendação que a gente fazia antigamente, né? De os pacientes precisam ficar em segmento 5 anos, a gente não fala mais isso, né? A gente já entendeu isso como realmente um câncer, como uma doença crônica, então ele vai precisar de acompanhamento pro O resto resto da da vida. vida. Pro resto da vida. E especializado pro resto da vida. Então, é uma paciente que precisa, no âmbito feminino, precisa ser cuidado pro resto da vida, né? Com várias especialidades, né? Independente de onde foi o câncer dela. Do sítio primário, várias especialidades, Sim. né? Que aquele corpo ali, por algum motivo, as células já se reproduziram erroneamente falando, né? Naquele sítio. Será que tem tendência a ser em outro sítio também? Sim. Então, isso tem que ser ao longo da vida. Pensando na perspectiva, né, no contexto feminino, Sim. quais são os cânceres que mais aparecem no consultório? Feminino é câncer de mama e câncer de colo de útero. Ultimamente a gente tem visto uma crescente muito grande em relação a câncer coloretal, né? Tanto em pacientes femininas quanto em pacientes muito jovens, né? Abaixo de 50 anos, 40 anos. Parece ter relação com o estilo de vida, né? Sim. Tudo fala a favor disso e realmente eu tenho visto bastante. Câncer de mama, 30 anos, 30 e 40 anos. Eu vi uma estatística que 1 em cada 8 mulheres, né, terão câncer de mama ao longo da vida. Ao longo da vida. E É muita é muita prevalência. coisa. E até 2030 o câncer, né, é a principal morte, será a principal causa de morte no mundo. Até 2030. A gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas, né, que vieram a óbito, que podem vir a óbito em função de um câncer, né? Então, puxando outra linha aqui de raciocínio, câncer de mama
existe uma relação em relação ao estresse. Aí a gente fala estresse emocional, fala estresse oxidativo, fala de parte inflamatória, Sim. né? Esse processo todo que acaba induzindo ao câncer. E aí, quando a gente puxa aí em relação a essa questão do papel feminino, de grandes responsabilidades, de multirresponsabilidades, né? Até que ponto realmente essas neoplasias não têm impactado essas mulheres em função disso, Sim. entendeu? Então, É justamente isso que eu estava dizendo, sobre a gente isso. poder ser vulnerável, Aham, poder ocupar papéis distintos, a gente poder estar em outros papéis e aham. colocar, né, os nossos companheiros, os nossos familiares, os nossos amigos, né, porque a gente precisa voltar a viver em comunidade. Sim. Porque às vezes o eu sair de um papel que eu ocupo é outra pessoa poder ocupá-lo da mesma forma Uhum. que eu, né? Então, até nessa questão de educação dos filhos, né? A gente vê hoje que as pessoas, elas estão é tudo responsabilidade minha, né? Então, se meu filho é educado, se meu filho é inteligente, se meu filho vai bem, é tudo responsabilidade minha. E não é, né? Então, dar à escola, o papel da escola, dar à comunidade, do condomínio, o papel, todo mundo se responsabilizar para que a gente tire um pouco essa centralidade da responsabilidade de todos os setores da vida da mulher, Perfeito. né? E pensando assim na questão do câncer ser sim uma doença que está associada também ao envelhecimento, né? Sim. A gente sabe que aumenta muito com o processo de envelhecimento Uhum. as chances de câncer, mas que isso também está relacionado muito às escolhas que a gente faz, ao estilo de vida, e que a gente pode sim, né, prevenir com muitas coisas que a gente pode fazer ao longo da vida, né? Uhum. Assim como a gente estava falando no último episódio sobre a importância da atividade física, a importância da alimentação saudável, a importância do acompanhamento médico da saúde, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no resultado dos exames, na questão dos rastreamentos, é uma confusão às vezes que as pessoas têm sobre rastreamentos, fazer exame, aí assim, por exemplo, dar um exemplo do exame de sangue, dos marcadores oncológicos, as pessoas acham que faz e que, não, estava tudo normal e tá, né? E que não tem significado clínico. Então, assim, da gente acompanhar a nossa saúde, né? E aí, à medida que a gente acompanha a nossa saúde, a gente fazer ajustes que são necessários no nosso estilo de vida, para que a gente possa ter um risco minimizado de câncer, né? Inclusive o de mama, que tem vários fatores modificáveis, né? Quando a gente fala de câncer, na verdade, a gente está dizendo assim, 10% dos cânceres, na verdade, são ligados a padrões genéticos, né? Quando a gente olha, é pouco, né? Você tem 90% de outros padrões influenciando o câncer, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer que pode ser prevenível, sabe? Muita coisa. Quais são os estabelecidos, relembrando, né? Então, não fumar, né? Não beber, praticar atividade física, né? Todo mundo fala sobre isso, isso está mais do que provado. O Congresso Europeu agora publicou muitos e muitos artigos assim, falando sobre tempo, sobre intensidade do treino. Isso é recente, isso tem 1 mês, 2 meses, sabe? Sobre impacto no câncer de mama, sobre impacto em recidiva de câncer de mama, sabe? Está mais do que estabelecido essa questão da atividade física. Infecções, HPV, né? Como que prevenir? Uma vacina que está disponível, meu Deus, um câncer de colo de útero pode ser tão agressivo, infelizmente aqui na região, a região de baixa renda, né? Eu atendo SUS, atendo convênio particular, a gente vê assim uma progressão, pacientes muito jovens, é muito doloroso ver isso, pacientes muito jovens, inclusive tem uma estatística de um colega meu oncologista, que ele fala assim, a cada 10 pessoas, a cada 10 mulheres que têm câncer de colo de útero e que vêm a óbito em função do câncer de colo de útero, 2 filhos morrem. Morrem por falta de cuidado,
né? Entre 1 e 2 filhos. Gente, vocês têm noção do que é isso? Que estatística é essa? Olha o papel da mulher central como cuidadora de novo, né? Então, assim, isso é muito triste, assim, um- uma possibilidade de ser prevenível com uma coisa tão simples, né, que é a Sim. vacina, né? Então, assim, são coisas que hoje em dia a gente vem debatendo, que a gente vem falando cada vez mais, né? A questão da prevenção. Eu acho importante falar. eh, Hoje em dia, graças a Deus, a gente cura muito mais do que o paciente vem realmente evolui mal. Hoje, muito mais, né? Eu acho que cada dia mais as pessoas estão se conscientizando. Isso vale para pessoas, a gente percebe, assim, em relação a nível socioeconômico, isso não vale para pessoas de baixa renda, né, em função do acesso ser mais difícil ao sistema público de saúde, mas graças a Deus as coisas têm avançado positivamente, né? E muitas possibilidades de tratamentos novos que vem dando muitos resultados. A imunoterapia está aí, a rádio cada vez evolui mais, a quimioterapia todo dia é uma droga diferente. E é uma área assim que a gente precisa realmente estudar, ou quase que o dia, todos os dias, né? Porque todo dia tem uma coisa nova. Sim. Todo dia tem uma coisa nova. Então isso é fantástico, né? Você poder curar um paciente, tirar aquele paciente de uma situação muito desfavorável em relação à sua saúde, isso anima muito a gente. Muito. Muito. É, A gente tem conversado, né, sobre os fatores de risco e de fatores de proteção relacionados, né, à doença do câncer. Olhando, mais uma vez, focando na questão do feminino. sim. Para além dessas questões, né, do cuidado com a alimentação, atividade física, quais são os fatores de risco e os fatores de proteção que impactam diretamente só por ser mulher? Você trouxe o câncer de mama, o colo de útero, mas o que pode ser feito preventivamente para pode se evitar? O que a gente pode fazer? Entendi. Olha, existe em relação ao câncer, existe uma possibilidade, sim, de evitar, né? Que são essas que eu falei, né? Tem mais, tem muito mais do que essas, inclusive. Mas em relação à parte feminina, se você conseguir fazer isso tudo que eu te falei, não fumar, não beber, fazer atividade física, se alimentar bem, você já consegue prevenir, no mínimo, uns 60, 70% do câncer. Isso para todos os cânceres, válido também para a mulher. Aí, associado a isso, vem a prevenção em relação aos exames, né? Aí a gente está falando de Papa Nicolau, a gente está falando de ultrassom, de mamografia, né? A gente está falando de um acompanhamento muito mais próximo em pacientes que já tiveram mãe ou irmã com câncer de mama, né? Vacina para as mulheres que agora a partir de 9, né, Ju? 9 anos. De 9 anos, de HPV. Então, se você conseguir fazer isso, a sua chance de ter câncer de mama diminui bastante. Impede? Não, não existe esse, né? Mas já diminui bastante, bastante, bastante. E acompanhamento sempre regular, né? Assim, eu falo para minhas pacientes, gente, não tem idade. Assim, você é mulher, a partir de 20, 25 anos, você já tem que estar fazendo seu exame, seu Papa Nicolau. Você tem que você tem que ter um mastologista, você tem que ter um ginecologista da sua confiança. Isso é saúde feminina, né? Isso vai para o resto da sua vida. Se você tiver esse acompanhamento, se você vier a ter um câncer, você vai pegar no estágio inicial. Assim, principalmente colo de útero, que é lento, né? Para aparecer aquela lesão ali no colo de útero, ele já vem ali se multiplicando, a gente fala aí por volta de no mínimo 2 anos, né? Então, assim, dificilmente vai ser tão rápido de alto grau, né, que a gente fala. Então, se você tiver esse acompanhamento realmente constante, dificilmente você vai pegar um câncer já em um estágio mais avançado, né? Então, as suas possibilidades de curas também aumentam significativamente, entendeu? Então, eu acho que o segredo é fazer o que está estabelecido, o que a ciência já nos mostrou e já comprovou, ter acompanhamento multidisciplinar e ficar atenta ao seu corpo. A gente não pode esquecer disso. Porque, além de tudo isso, nós nos conhecemos, né? A gente sabe quando tem uma coisa errada, né? Então, estar atenta aos sinais, talvez seja até aquela parte mais intuitiva, né? Que muitas mulheres também relatam isso, no sentido de prevenção, de perceber que tem alguma coisa errada, né? Diferente do seu normal, né? Da sua saúde. Sim. E considerando, assim, as pessoas que já tiveram alguma
alteração suspeita e que vamos se concentrar aqui na câncer de mama, câncer de colo de útero, colo retal, que são os mais comuns. Então, vamos supor que a pessoa teve uma alteração suspeita, uma mamografia alterada, e aí ela tá, eu imagino que seja hoje um desespero, né? Porque hoje todo mundo tem acesso ao exame, vê o exame, não sabe o que que é, aí busca na internet e tal. E vai proceder para uma investigação mais detalhada, feito o diagnóstico, vamos começar um tratamento. A partir desse momento, há uma centralidade muito grande do tratamento, né, na vida dessa pessoa, e aqui falando especificamente das mulheres. Como que esse impacto desse tratamento, dessa centralidade do tratamento, nos outros setores, o que que faz diferença no andamento desse tratamento? Por exemplo, a gente fala de atividade física, por exemplo. Essa pessoa continua fazendo atividade física, pode fazer atividade física. Essa pessoa continua, vai comer de qualquer jeito, como é que vai ser? Como que você entende que essa centralidade do tratamento impacta todos os outros, sabendo? E eu estou perguntando isso porque a gente sabe hoje que existe uma grande possibilidade de cura. E que, havendo cura, a gente vai ter ainda vida após tratamento, né? Se eu tenho um diagnóstico, como eu devo proceder com toda essa globalidade, nessa coisa holística que é a gente, que não é uma coisa só, não é só um câncer, não é só um pedaço de corpo. Né? Conta pra mim que eu fiquei... Gente, é assim, ó, eu sempre falo assim, ó, não existe um câncer igual ao outro. Não existe, né? Existem as características, e cada vez mais, né, está assim, individualizando o tratamento em função de perfis moleculares do câncer, que cada vez tem avançado mais em relação a isso, e você consegue oferecer um tratamento mais individualizado e mais eficaz para aquele paciente. Então, dentro desse contexto que você está falando, não existe uma regra geral, né? A gente está falando de perfis totalmente diferentes, clínicos, inclusive, né? Pacientes que são mais idosas, que são frágeis, pacientes que têm comorbidades que já impactam ela no dia a dia, né? Pacientes na outra ponta que podem ser muito jovens, pacientes que fazem atividade física regularmente, que super cuidam da sua saúde, aparece um câncer de mama, não quer deixar de trabalhar, não quer deixar de treinar. Então, assim, ó, eu acho que para você dar uma recomendação dessa geral, é mais difícil, sabe? Eu costumo individualizar. Fora aqui, Jô, cada área, por exemplo, a cirurgia, o pós-operatório da cirurgia de mama, vamos supor, o pós-operatório de esterectomia, a quimioterapia, né? A vigência da droga daquela quimioterapia, ela também traz efeitos colaterais que são importantes, que vão impactar aquele paciente. A radioterapia também tem a sua toxicidade que vai impactar seu paciente. Então, assim, eu acho que são multi-coisas. Mas, em geral, o que a gente indica, assim, da parte oncológica, escuta o seu corpo. Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, você está bem? Você se sente forte? É importante para você trabalhar? É importante para você manter seu trabalho? O que você está tratando agora, né, impacta você a desenvolver o seu trabalho de forma eficiente? Então, eu tendo a escutar. Se é uma paciente que realmente não quer deixar, porque a parte emocional dela pode ficar fragilizada, por estar em casa, pensando no que vai acontecer, libera o tratamento, tá? Em relação à atividade física, aí já é ao contrário do que a gente recomenda. Para mim, para radioterapia, né? Porque, por exemplo, o câncer de mama, em especial a pele, fica muito sensibilizada com a radioterapia. Então, o suor pode irritar, né? Pode coçar, pode acabar atrapalhando o decorrer do tratamento. Então, eu costumo não indicar durante o tratamento da radioterapia, entendeu? Então, acaba sendo individualizado. A questão do acompanhamento multidisciplinar. O psicólogo tem que vir colado com a gente o tempo inteiro, né? Até para aqueles pacientes que falam, não preciso, tô ótimo, minha cabeça tá... Tem que ter, né? Porque em alguns momentos eles tendem a cair, né? E é nessa hora que tem que ter alguém forte ali, alguém que tente aparar tecnicamente falando. Aí entra fisioterapia, entra dentista com laser, né? Entra nutricionista
que é importantíssimo. Os cânceres de mama, em geral, não costuma desnutrir tanto, deixar o paciente tão debilitado, né, durante o tratamento. Mas quando a gente vai para câncer de cabeça e pescoço, passa a ser o primeiro acompanhamento realmente é a nutrição. Então, assim, depende essa resposta, sabe? Para te falar, depende do sítio, depende da condição clínica do paciente, depende da condição psicológica do paciente, depende das toxicidades, de qual tratamento ele está fazendo, e a gente tende a individualizar essa orientação. Sim, muito interessante. Pensando, hoje eu estou como se fosse advogada do diabo e trazendo perguntas da posição de leiga mesmo e querendo À vontade. aprender, né? Aham. Você traz o avanço da ciência, da tecnologia, o avanço dos tratamentos. Você percebe na questão das redes sociais, né, que também tem se avançado, exposto muito a questão desses influencers. Hoje as pessoas preferem ouvir o influencer do que o próprio médico. Sim. E os influencers têm trazido coisas que são meio desconectadas. Aham. Você recebe isso na clínica, no tratamento, pessoas que sofrem da doença mediante a usos, como é que eu posso trazer? De forma indiscriminada, por exemplo, da questão do hormônio, da terapia de hormônio, do uso indiscriminado de medicamento, essa busca inconstante, principalmente associada à beleza e à estética. Isso tem aparecido no contexto? Tem aparecido, principalmente em relação à parte hormonal, né? Esse uso indiscriminado de testosterona, de andrógeno, tudo, isso infelizmente impacta, isso é sabido, né? A ciência mostra o tempo inteiro, né? Mas a gente vê alguns influencers estimulando, né? A pessoa se coloca naquele lugar, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquela imagem, e eles falam o tempo inteiro, né? Existem médicos e médicos, né? Como toda profissão, tá? Não é só da nossa profissão. E eu já peguei alguns casos de câncer de mama que infelizmente acabou sendo piorado, digamos assim, né? Tinha inclusive uma questão genética também, mas em função de influência de reposição hormonal durante muitos anos, de forma indiscriminada. Reposição hormonal, tá, gente? Falando assim de forma clara, tem a sua indicação, ela é muito eficaz em casos que realmente tem a sua indicação estabelecida, os sintomas, né, que acontecem em relação à menopausa, tem, tá? Isso também é estabelecido, né, Ju? A gente sabe disso, mas eu tô falando aqui de forma indiscriminada, durante muito tempo, sem acompanhamento médico, com dosagens muitíssimos a muito alta, então eu tô falando dessas condições, tá? Então eu acho que impacta sim, mas mais do que isso para mim, sabe? O que eu vejo no meu dia a dia, mais do que isso, o que eu vejo é a busca do paciente em função de remédios milagrosos, né? Isso é o que eu vejo mais, né? Uma fruta que é conhecida em função disso. Que o vinagre de maçã, né? Que tem o... Tem a série. Tem a série. A série vinagre, mas tem a graviola, né? Eu nem ia falar para não estimular. A graviola que eles falam, a semente da graviola, assim. Tem algumas coisas que eles procuram. E, gente, não dá para julgar, sabe? Não. O paciente, você não pode julgar. Porque ele está naquela busca, ele quer acreditar em alguma coisa, ele quer descobrir se tem alguma coisa que possa ter efeito para eles. E eu falo assim, querido, você acha que se a graviola, pegar o exemplo da graviola, se a graviola realmente tivesse esse poder curativo, você acha que a ciência já não tinha mostrado? Você acha que quem descobriu isso já não estava rico? Por ter descoberto isso, já estaria, né? Então, assim, a gente entende essa busca, é normal, né, eles procurarem, mas a gente não indica esses alternativos, não. A gente vai para o tratamento convencional, aquilo que a ciência realmente corrobora, né? Cirurgia, quimio e radioterapia. O grande problema hoje é que as pessoas pegam uma afirmativa, às vezes, de algo que tal coisa é benéfica, pronto. E aí você extrapola para tudo e justifica-se tudo, né? Eu acho que a terapia de reposição hormonal é algo bem, bem complicado, assim, principalmente falando das mulheres, porque, de fato, a gente tem tido muitos estudos recentes falando sobre a importância da gente fazer terapia de reposição hormonal em mulheres na menopausa, até porque não se estudava a menopausa, não se falava sobre menopausa, e
a gente tem, de fato, uma piora da qualidade de vida muito grande da mulher na menopausa. Então, o que a gente está dizendo sobre a terapia de reposição hormonal é que ela precisa ser pensada. Aí, quando a gente fala ela precisa ser pensada, parece que ela é para todo mundo. Mas a gente também não pode dizer que muitas vezes ela, mesmo tendo riscos, ela pode ser benéfica para algumas pessoas. Então, hoje, o que está acontecendo é uma revolução, na verdade, né, de terapia de reposição hormonal na menopausa. A gente está falando de menopausa, e a gente não está falando de qualquer hormônio, e a gente não está falando de qualquer forma de reposição. Existe a recomendada na menopausa, que é o estrogênio tópico, na verdade, e a progesterona oral para quem tem útero, né? E a testosterona a gente ainda não tem ela no cenário de forma bem estabelecida, a não ser na transtorno do libido, né? Que é outra questão que vem com muita coisa de social também. Então, e aí, a terapia de reposição hormonal, hoje, até para quem tem algumas situações, até para quem já teve câncer de mama, né? Em alguns casos, muito selecionados, muito acompanhados, muito, né? Então, só que aí a pessoa pega e fala lá na rede social, terapia de reposição hormonal para todo mundo, inclusive para quem teve câncer de mama. Não é assim, né? E da mesma forma, eu acho que por às vezes a gente ter benefício, porque hormônio é uma substância essencial no nosso organismo e que tem um papel fundamental no equilíbrio, né, do nosso organismo e na forma como a gente exerce nossa função no mundo, né? Então, obviamente, quem tem, por exemplo, hipotireoidismo, tireoide, né, alterada, vai ser uma pessoa mais cansada, vai ter, né? Então, dando um exemplo que eu acho que todo mundo consegue entender. Se você enfiar testosterona numa mulher de 30 anos, ela sim, num primeiro momento, ela pode, uau, eu sou Hulk, né? Olha o meu bumbum e tal. Só que é um hormônio, né? Que o organismo, ao longo do tempo, talvez comece a não produzir da forma que produz, porque está vindo exógeno, está vindo de fora, né? Então tem todas as outras questões. Então hoje a gente está tendo uma confusão sobre a aplicação das coisas, né? E da mesma forma, a graviola, pode ser que a graviola tenha, eu nunca estudei a graviola, gente. Mas pode ser que ela tenha algum princípio legal de alguma coisa, pode ser que ela até já faça parte de algum medicamento para alguma coisa, não sei, né? Não sei. Mas não quer dizer que você comer a semente da graviola, você vai ficar curado do câncer. Né? Então, o problema é que hoje as pessoas não sabem como falar e o que está do lado de lá ouve o que quer. E seleciona também, né? Sim. O que quer, dependendo da situação, né? Do que ela quer ouvir. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e até, inclusive, com o contrário. Tal coisa causa câncer. Sim. Né? Você dizer que tudo causa câncer e, por exemplo, vou dar o exemplo dos desodorantes com alumínio. Vamos banir os desodorantes com alumínio, porque causa câncer. Vamos tirar, não sei o quê. Vamos comprar panela de aço inox, de aço inox não, de aço cirúrgico, porque, né? Então, assim, a gente precisa relativizar, saber interpretar as coisas, passar a informação de forma correta, né? Até para a gente não viver numa sociedade totalmente sanitizada, né? Aquela coisa, tudo causa câncer, não vamos fazer nada. E gera o quê? Mais uma culpa para a gente. E mais um pânico social também, né? Na verdade. Em relação a essa fala, viu, Ju, que você está falando sobre alimentos, de acompanhamento e tudo, eles me perguntam sempre muito isso, né? E isso é uma orientação que a gente costuma dar em consultório. Tudo que eu tô falando assim, né? As recomendações que são passadas em paciente oncológico sobre dieta, né? Sobre nutrição. O que a ciência fala que realmente pode causar câncer? Os alimentos embutidos. Sim. Principalmente é o que a gente tem visto muito, esse estilo de vida alterado em relação a esses pacientes, até homem e mulher, né? Isso aí acaba não interferindo tanto. Gente, os embutidos. Né? A gente está falando de salsicha, bacon e presunto. Né? Uau. Isso aí é gostoso. Uau, mas isso já é provado. Né? Assim, altamente cancerígeno.
os corantes, define, nós que temos criança, né? Sim. Às vezes é difícil às vezes colocar na prática. Quem tem criança? Fine, aquele Doritos, né? Aham. Assim, altamente cancerígenos. Então, assim, aquilo que a gente sabe, né, que realmente pode atingir o DNA em um paciente, por exemplo, que está em remissão, aí a gente contraindica completamente. Esse paciente está em segmento, esse paciente já tratou, ele está em acompanhamento, isso aí a gente realmente costuma falar de forma clara. Né? Ótimo. Esses alimentos, fumo, álcool e não fazer atividade física. Quando eu te falei sobre esse congresso europeu e o americano, né, que aconteceu, houve 3 estudos, eles provando a importância da atividade física em câncer de mama. Não só nos outros, os outros eles já existe a evidência, mas para câncer de mama, nível de evidência fortíssima. Né? Pacientes, por quê? As pessoas falam, mas por que atividade física em relação a câncer de mama? Porque a obesidade é um grande fator também para desenvolvimento de câncer. Né? Então, quando a gente fala em segmento, quando a gente fala em acompanhamento do paciente, então a gente está falando em acompanhamento de nutrição e diminuir o percentual de gordura dessas pacientes, porque a gordura faz um estado inflamatório no corpo, né? Gera aquele estresse oxidativo que pode alterar as células, que pode modificar o DNA, e aqueles pacientes que já fizeram o tratamento, esse câncer pode retornar em função disso também, né? Então, esse acompanhamento, essa indicação, ela tem que existir, e a gente tem que falar claramente no consultório com esse paciente. Eu acho que é uma informação que é bom, né, passar para todo mundo. É importantíssimo. Estão ouvindo, né, gente? Difamado. Façam atividade física, né? Isso é importante. E esses alimentos, por favor, gente, diminuam o máximo possível. Sim, combatam aí a obesidade, evitem os embutidos, né? Doritos, nem pensar. Sei para que tanto corante também, pra né? Quê, né, gente? Para quê? O pior é que O corante é um tudo. sabor forte, é um sabor Sim. palatável, né? Para as crianças, então. É verdade. Pode. Eu sempre trazendo esses questionamentos. Você trouxe a questão da obesidade. A gente tem visto, né, mais uma vez, avanços da ciência, pessoas tratando a obesidade com o uso da medicação, a gente tem os tratamentos da cirurgia. Mas já se tem algum estudo a longo prazo do impacto disso? Da obesidade? Sim, não, do do uso do tratamento com uso constante. Porque, por exemplo, existem as medicações que quando a pessoa faz o acompanhamento médico, toma de forma certinha, ok. Mas a gente tem visto que as pessoas têm tido acesso e fazendo uso de... Eu, inclusive, posso falar que fiz isso, né? Há um ano antes mesmo de engravidar, eu mesmo fui na farmácia, eu mesmo comprei o medicamento, eu fiz o uso de forma indiscriminada. Sim. Então, já tem algum estudo referente o impacto disso? Tem. Que eu acho que é importante a gente falar. Tem. Aí a gente vai falar de 2 pontas, né? Qual é o estudo que fala sobre isso? Avalia os pacientes que fizeram uso dessas canetas, né? Emagrecedoras, né? Sim. E o acompanhamento delas durante 15, 20 anos, né? 5, 10 anos, né? Isso nos Estados Unidos. E, na verdade, o que se observou é que houve uma diminuição do câncer nesses pacientes. Por quê? Por uma relação clara, pela obesidade. Entendeu? Por essa questão dessa cascata da obesidade, né? Essa inflamatória, estresse oxidativo e tudo. Então, na verdade, gente, a obesidade como um grande fator de indução do câncer, quando você bloqueia essa via, você acaba diminuindo a chance desse paciente também ter câncer de mama. Isso não exclui os outros fatores, se avaliando só esse fator como fator único. Tá? E existe estudo em relação a essas canetas emagrecedoras falando sobre câncer de tireoide, né? Também. Uma pequena porcentagem, mas aí não se sabe se já existia uma predisposição, se são pacientes que já tinham esse tipo de comorbidade clínica nessa região. Isso ainda é um pouco, não é tão bem estabelecido, né? Mas em estudos avaliando o câncer e o uso de canetas emagrecedoras, existe essa associação de câncer de tireoide, né? Eu acho que, de qualquer forma, é bom a gente observar essas informações, né? Você fazer seu acompanhamento, evitar tomar assim de forma indiscriminada, né? Fazer sem acompanhamento, né? A gente sabe do benefício de perder peso, diminuir o percentual de gordura,
Mas o acompanhamento constante, né? Sempre Inclusive, eu fui reflexo disso. Eu fiz É. o uso, perdi peso, mas depois que eu parei, voltou ganha de tudo, novo. e aí Exato. É, É, e é importante a gente lembrar que o vilão é a obesidade. é obesidade. Né? É, Então, primeiro, ter esse acompanhamento, porque a obesidade é catalogado como uma doença também, né? exato. Então, eu preciso de um diagnóstico preciso, não é porque eu me acho obesa, É. né? Porque a gente, às vezes, tem um viés de autoimagem, que problemas que eu me emocionais. acho obesa, ou porque eu não consigo emagrecer, e porque que a gente precisa avaliar a pessoa como um todo para ver o que está causando essa obesidade, né? Que foi uma coisa que a Roberta falou com a gente quando a gente estava falando sobre o colapso metabólico, e a gente falou sobre a obesidade no episódio passado, falando sobre essa questão, que às vezes a questão é outra e precisa ser tratada com uma medicação central e não com uma medicação que vai ali promover saciedade. E outra coisa importante, qualquer medicamento tem efeitos colaterais e às vezes se você lidar com aquele efeito colateral sozinho, É difícil. pode trazer consequências nefastas, né? Então eu acho importante a gente lembrar que medicamento tem que ser usado com receita médica e acompanhamento, né? Então é muito importante isso. E que se você tem um quadro de obesidade, né? Mesmo que seja uma coisa familiar, né? Genética, a gente tem os componentes também sociais. Claro. E a gente precisa lidar com a obesidade como um todo, com a complexidade da obesidade, não é a balança. O problema não é a balança. Se for a balança, a gente quebra a balança e fica tudo certo. Né? Resolve o problema. Então, lidar com essa complexidade. Então, o ideal é realmente você ter um estilo de vida saudável, ter uma relação com o corpo saudável. E você falou uma coisa em vários momentos que eu falo muito no meu consultório. A gente precisa conhecer os sinais do nosso corpo, a gente precisa se comunicar com o nosso corpo, porque o corpo ele fala muito com a gente, né? E às vezes as pessoas têm aquela ideia falsa de que o corpo é só um reservatório da alma, né? Então assim, eu vou cuidar da alma, eu tô bem, eu deixo para lá, eu deixo o corpo para lá. Só que a gente não existe sem o nosso corpo. É o nosso corpo que nos leva para todos os lugares, para tudo que a gente vai realizar na vida, né? Então a gente precisa ter uma relação com esse corpo, né? Um relacionamento de fato, onde ele fala, eu escuto, eu falo, ele me escuta. Então a gente se comunica e a partir desse relacionamento a gente ter exatamente esse tipo de conduta, né? Assim, bom, eu sinto que eu não estou tão disposta quanto eu estava antes, eu sinto que tem alguma coisa estranha no meu corpo, deixa eu entender esse sinal. Vou dar um exemplo muito do dia a dia, a tal da azia e queimação. Que as pessoas sentem e falam assim, não, eu tenho azia e queimação, e é como se fosse uma coisa assim, é um carimbo, a tatuagem que colocou e que não vai sair nunca. Eu tenho essa azia, eu tenho essa queimação, e aí o que eu faço? Eu tomo um remédio pro resto da vida, né? Então, primeira coisa, por que eu tô sentindo essa azia, essa queimação? O que eu fiz ou o que eu não estou fazendo? Né? Então, às vezes é um alimento que está me fazendo mal, às vezes é não mastigar o alimento de forma correta, às vezes é alimentar e deitar, né? Então, primeira coisa, o que eu fiz que me deu esse sintoma, né? E a partir disso, será que eu deixar de fazer, eu mudar esse meu hábito vai tirar esse meu sintoma, né? E se eu puder fazer isso e conseguir que meu corpo se reequilibre sem eu precisar de um medicamento, não é melhor, né? Então você ir desenvolvendo, às vezes, com coisas simples como essa, de uma azia que você sente, um alimento que você come que não te faz bem, um alimento que você come e que muda o seu intestino, que muda o seu cocô, né, e tal. Essa relação com o intestino, ela é muito importante para o câncer coloretal. O quanto a gente demora a fazer diagnóstico porque as pessoas não interpretam o seu intestino. Sim. E, assim, e coisas simples, na verdade, né? É assim, sintomas de câncer coloretal. Gente, sangue nas fezes. Isso é um fator, como é que pode ainda ser um fator confundidor, assim, né? Tão frequente? Sim. Claro que é um fator confundidor. Ah, comi beterraba. Ele entende como, né? Fica escurecido e tudo. Em função da alimentação. Mais frequente, sabe? Né? Assim,
É difícil, assim. Por isso que é tão importante a gente falar sobre informação, divulgar as informações, né? Sim. Para que seja cada vez mais acessível às pessoas. Nunca é pouco falar, nunca é pouco. A gente teve o exemplo de Preta Gil agora falando sobre Sim. isso, né? Para mim, a importância daquela mulher foi fenomenal. Como que ela falou, como que ela divulgou, Sim. como que ela contou a história, né? Com certeza, quantas pessoas ela impactou em relação a isso. Talvez até tenha salvado, né? Pelo Sim, fato de ter pessoas falado e com alguém se tocado, né? E eu acho que tudo passa por isso também, sabe, Ju? Assim, você se conhecer. Sim. Mais do que eu, do que você que está ali ouvindo Sim. o paciente. Esse paciente que chega falando sobre mudanças, sobre dores, sobre determinados sintomas, alguma coisa ele está querendo dizer. Pode ser coisa simples e pode Sim. não ser uma coisa simples, né? E aí, quando a gente fala de abdômen, quando você falou de azia, queimação, para câncer é tudo um pouquinho mais complicado, né? Porque Uhum. muitas vezes esses sintomas, quando aparecem, infelizmente, eles já estão em estado bem avançado, né? Sim. Principalmente de dor, né? Na região do abdômen. Então, seria ótimo se todos os pacientes tivessem informação e, a partir dessa informação, fosse atrás do médico, do especialista, tudo, para que, em relação ao câncer, fosse diagnosticado cada vez mais cedo, né? Cada vez Uhum. mais precoce, e esse paciente pudesse ser curado. Sim. Eu acho interessante a fala de vocês, porque a gente vem de uma série, né? A gente está na série dos Cavaleiros do Envelhecimento, Sim, que é o livro do Peter Anita, que ele fala que as doenças que mais impactam o processo de longevidade são as doenças metabólicas, isso. as demências, as doenças oncológicas e as doenças cardiovasculares. Né? Então, hoje a gente fecha essa série falando sobre as doenças oncológicas. Mas o ponto, uma simples atitude, que é essa que vocês trazem, de se conhecer, é tão complexo no sentido, porque se vocês forem parar, até para ouvir os episódios passados, o quanto que essas doenças estão conectadas, né? Você precisa estar atento, né? Buscar informação, se conhecer, ver os sinais e os sintomas que o seu corpo apresenta, para procurar ajuda de forma imediata e não deixar acontecer o que acontece que você sempre que você traz, que as pessoas já chegam já no estágio que talvez não tenha nem mais a possibilidade de cura, nem a possibilidade de tratamento. Então, o quanto é importante isso que a gente está fazendo agora, É, trazer a informação, trazer o conhecimento e trabalhar na perspectiva que a doutora Joana sempre traz, na questão da prevenção. As coisas podem ser evitadas se a gente tomar esse cuidado, se a gente se olhar, se a gente se descobrir e saber não só aspectos físicos, mas também emocionais, o quanto que isso impacta. Em todas as séries, a saúde mental, ela Sim. esteve presente em todas essas doenças, né? E o quanto que a gente vê que a população como um todo, está cada vez mais adoecida e precisa desse cuidado. Então, assim, enquanto profissionais de saúde, eu acho que a gente tem uma responsabilidade hiper mega gigante no sentido de trazer isso, mostrar, né, para as pessoas o quanto que elas precisam se cuidar, o quanto que elas precisam se conhecer, o quanto que elas precisam buscar também, buscar ajuda, buscar informação, para até evitar, né, o pior. Então, Sim. assim, muito obrigada que isso. pelas informações que você Imagina. trouxe. Como eu trouxe no episódio anterior, foi muito importante para mim, enquanto pessoa, porque, assim, querendo ou não, eu me coloco numa posição de leiga relacionada à questão médica, fisiológica de medicina, mas trouxe reflexões importantes para ações que eu faço no meu dia a dia. Sim, Eu estava praticando atividade física diariamente, eu corria 5 quilômetros todo dia. que legal. Mas aí veio a demanda, veio a dupla jornada, veio a tripla jornada, e hoje eu só consigo fazer 5 na semana. Sim, Então, isso mexeu comigo, tá sim. mexendo comigo. Então, assim, eu preciso voltar a me cuidar. Uma outra coisa que isso impacta. Eu, como profissional de saúde, eu não busco o meu cuidado preventivo. Então, já tem mais de um ano que eu não vou na Não faça isso. ginecologista. Então, assim, mulheres, meninas da minha idade, 30, Aham, 20, 30, fiquem atentas a é. isso, né? As coisas podem ser evitáveis. Então, inclusive, saindo daqui, eu já vou buscar marcar todas as médicas, todas as minhas consultas, porque é isso. Tudo pode ser diferente a partir do momento que a gente toma conhecimento
sobre o ser, sobre quem a gente é e sobre o nosso corpo. Então, muito, muito obrigada pelas suas informações. Imagina, eu estou sempre à disposição. Então, se você realmente já conseguiu ter uma mudança, né, de pensamento em relação a isso e em relação à atitude também, Sim, pronto, já cumprimos É. nosso papel, né? Com certeza. Porque quando o paciente chega para mim, gente, já está Já estabelecido, está estabelecido. entendeu? Ele já está em tratamento. Eu não tenho muita oportunidade de falar sobre prevenção, porque o paciente já está ali. Eu tenho possibilidade de falar sobre esse câncer não retornar, né? Não é Uhum. mais exatamente prevenção, porque já é secundário. Mas, Jô, por exemplo, né? A gente está falando também, o câncer ainda é uma Sim. das maiores causas de morte em pacientes acima de 60 anos. Então, ela está ali, né, no dia a dia, ela consegue falar muito isso. Eu tenho certeza que ela consegue ajudar também muito nessa parte de prevenção, diagnóstico precoce e tudo. Mas a chave de tudo é a informação. Sim. A chave de tudo é você dissipar a informação e, como eu falei, nunca é pouco. Quanto mais você falar, alguém você vai atingir. No seu Sim. caso, foi você aqui, né? No nosso caso, foi você. Alguém você vai acender uma lâmpadazinha, né? Sim. De que, gente, se cuide, façam os seus exames, esteja atento a vocês, que as chances são muito menores nesses cenários. Muito menores. Eu acho que a gente não pode terminar sem falar de uma coisa muito importante nessa jornada aí do paciente oncológico, né? Que é cuidar da espiritualidade. Sim. E quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando de religião, né, de religiosidade, a gente está falando de realmente você entender o sentido da vida, entender por que você está passando por determinadas situações, você ter uma ligação com alguma ideia de divino, né? E na vida da mulher, eu acho que isso é muito importante, né? E ter esse entendimento, e ter esse entendimento também de quem sou eu nesse mundo, né? Esse mundo que é o meu mundo, mundo micro mesmo, não é o mundo universo, mas o meu mundo, quem sou eu nesse mundo e qual o sentido que eu tenho ali, e a necessidade da gente se colocar nesse mundo, de estabelecer os nossos limites nesse mundo, né? Conseguir se manifestar, ser ouvido, porque isso tudo na jornada do paciente oncológico eu vejo como muito importante, né? Aquela história do engolir sapo causa câncer, de alguma forma causa mesmo, né? E que a gente precisa ter esse tipo de reflexão ao longo da vida, ter essa conexão com a espiritualidade, para que a gente possa modular o nosso estresse, para que a gente possa nos posicionar e criar limites, para que a gente não seja, né, violado de alguma forma, que a gente não se sinta oprimido, e aí trabalhando isso, né, até que a gente consiga de fato lidar com as situações, sejam elas uma situação de doença, sejam elas outras situações de violência, outras situações da vida, de uma forma madura, tranquila, e a gente consiga superar um câncer, superar uma doença, ou conviver com uma doença crônica, como a Nájila trouxe para a gente, né, que tem a doença de Parkinson no episódio 8, se não me engano. Então, a gente precisa dessa espiritualidade. Então, acho que a gente não pode deixar de falar de Isso é importante. no episódio sobre câncer, né, porque é muito importante. Eu não tenho dúvida sobre o poder da espiritualidade. Assim, não só pessoal, né, por ter a minha crença e a minha fé, mas trazendo para o paciente oncológico, não tenho a menor dúvida. E, sim, tem muitas coisas que a gente repara no dia a dia, sabe? Muitas coisas que podem ser faladas aqui e discorridas. Isso é uma delas, e não sou eu que estou falando, né? Existem vários estudos falando sobre esse impacto da espiritualidade como apoio, né? Como fator estimulante, né? Aquela pessoa que tem uma fé, seja ela qual for, que acredita em qualquer coisa, que dê suporte a ela emocional, faz muita diferença. Esses pacientes, eles estão tão fragilizados, né, que essa busca, esse acreditar de que algo maior pode ajudá-los, isso impacta diretamente no dia a dia, né? E eu digo até mais, eu acho que pode impactar até no tratamento. Aí entrando em outra esfera, né? Para quem acredita, você já viu milagres? Eu já vi milagres. Eu já vi milagres no meu consultório.
Eu já vi milagres assim que a ciência não dá para explicar, assim, não dá para você entender aquilo. Como? Assim, como que aquilo ali aconteceu, né? Como? Não, como? Como que esse paciente ficou curado? Como que esse paciente entrou em remissão? Como que ele respondeu a tudo? Não, eu não consigo explicar de outra forma. Assim, a ciência não alcança, sabe? Então, a minha vivência, realmente existe algo maior, né? E quando esses pacientes, eles são muito conectados, a resposta durante o tratamento costuma ser melhor. Eu não estou falando de resposta técnica em relação à remissão. Eu estou falando em resposta em relação ao andamento do tratamento. Esses pacientes vão melhores. Eles vão melhores. Eles vão um pouco mais calmos, vão mais tranquilos, eles vão mais confiantes. E a tendência é que lá no final dessa jornada, a saúde dele mental esteja mais preservada. Entendeu? Por esse apoio, né? Esse apoio. Então, não tenho a menor dúvida em relação à importância da espiritualidade. Não tenho a menor dúvida. É muito importante para o paciente. Muito, muito, muito. E aqueles que não têm a espiritualidade, muitos desenvolvem. Pelo medo. Sim. Pelo medo, né? E se sentem também mais acolhidos, porque passam a acreditar, né? Rezam e cada um vai buscar da sua forma, né? Então, gente, assim, a cabecinha do paciente oncológico funciona de uma forma diferente, né? Sim. Ele está vivendo ali um mundo, ele está olhando o mundo de uma forma diferente e tudo costuma mudar mesmo. Não só durante o tratamento, as relações familiares, como ele enxerga a vida, como depois, quando ele acaba o tratamento. Quando você começa a acompanhar esses pacientes depois, você vê uma mudança na fala, você vê uma mudança na postura, você vê uma mudança nas relações familiares, determinadas coisas que ele queria fazer e não fez, e a partir daquele momento que ele se considera como curado, ele vai buscar outras coisas diferentes na vida dele. Então, assim, acontece muitas coisas, é muito interessante. É difícil, é uma área delicada, mas é muito enriquecedor, assim. Pessoalmente falando, é muito enriquecedor, demais. Que lindo. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Inclusive, trazer essa temática também. Estamos caminhando para o final. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Foi muito bom tê-la conosco, né? Essas informações de cunho prático mesmo, que nos fazem refletir. Muito, muito obrigada. Né? Sempre será bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui, Eu também, né? Uma pessoa muito especial para mim. Acho que esse tema é um tema desafiador demais, mas tenho certeza que a gente levou muita informação, muita reflexão para quem nos ouviu até agora. Quero agradecer muito a sua presença. Quero agradecer também a da Isadora, que contribuiu com os nossos looks, né? E Luzier Studio, né? Que contribui com os nossos cabelos. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, todo mundo que manda um apoio, uma mensagem para que a gente continue. A gente ainda está sem patrocínio, então quem quiser patrocinar, entre em contato com a gente. A gente está no @mulher_idades, eu no @doutora Joana Geriatra, DRA, Joana Geriatra, e a Alessandra? Alessandra.matos. Alessandra.matos. Dela? E Daniele, a gente encontra no Doutora DRA, Daniele, 2 L's no final, Libório. Daniele Libório. Então, quem quiser conhecer mais sobre Daniele, ela está lá no Instagram, cada vez mais ativa, assim, vamos continuar me desenvolver, estimulando para que ela esteja lá, porque profissionais como ela, profissionais bons, têm que estar nas redes sociais para que a gente afaste aqueles que estão mal intencionados. É verdade. É verdade. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Continuem com a gente. Não esquece de curtir e compartilhar. Beijo, beijo. Até a próxima.